Gabriela Gonçalves, engano teu achar que eu falo outros idiomas. Na verdade, eu falo um inglês muito mal falado e um espanhol também muito mal falado, né? E tanto o inglês quanto o espanhol que eu aprendi é, é da viagem, né? Eu aprendi ali na hora. Então, eu já devo ter dito, se nunca disse a vocês, mas uma outra oportunidade a gente conversa, o mico que eu paguei a primeira vez que eu fui para a Inglaterra foi há seis anos atrás. Meu Deus do céu. Gente, eu chorava de desespero, porque eu não conseguia entender a imigração. Não dá, não dá. Lucas, até onde eu sei, as universidades argentinas são muito boas e também são universidades muito acessíveis, né? Então, até onde eu sei, são muito boas. Eu não sei o que a Gabriela Gonçalves Reis fez aqui. Então, Lucas, eu acredito que sim, é boa. Tem gente que sai aqui do Brasil para fazer medicina lá, né? Porque normalmente o roteiro é ir aqui no Paraguai ou na Bolívia, mas também tem pessoas que saem daqui para fazer medicina na Argentina. E outra coisa que eu não vai estar fácil aqui, que é um livro que eu comprei de um argentino uma vez que, nossa, eles têm uma pesquisa desenvolvida de estudos literários lá muito bom, muito, mas muito bom mesmo. Então, vale a pena. Já que vocês tocaram em universidades, no assunto universidades, eu estudei na Universidade de Santiago do Chile. Tem, tem a Universidade de Santiago e tem a Universidade de Santiago do Chile. Eu estudei na de Santiago do Chile. Gente, é fantástico, assim, é bárbaro. Quem, sei lá, tiver oportunidade no futuro, quem sabe, né? Ou fazer uma pós, no meu caso foi pós, né? Fazer uma pós, fazer uma extensão universitária, ou um pedaço do mestrado, enfim, eu acho que vale bastante a pena. E aí depois eu já nem lembro quem, acho que foi a Gabriela que perguntou quantos idiomas eu falo. Gabriela, eu precisava ir ao Chile fazer esse curso, Gabriela e Sala, né? Eu precisava fazer esse curso lá na universidade e eu fui aprovada em segunda chamada, né? Eu fui reprovada na primeira chamada, eram muito poucas vagas, 20 vagas, e era um curso a nível mundial, aí fui reprovado. Aí dois alunos desistiram, aí eles abriram a segunda chamada e fui aprovado na segunda chamada. Então, quando eu fui aprovado muito próximo do curso, faltava 3 meses e eu tinha que estar no Chile já para estudar. E eu não sabia nada do espanhol. Eu sabia o portunhol, né? Mas espanhol, falar, quantos outros, tudo eu não falava nada. Então, se eu fui estudar, o que que eu fiz? Eu peguei aquela série Narcos do Netflix e eu matei. Na época tinha só 2 temporadas. Matei as 2 temporadas e depois assisti tudo de novo. Foi com esse espanhol que eu consegui fazer o meu curso. Mas em outra oportunidade conversamos, porque eu paguei muito mico, mucho, mucho. Yo haces como que se habla. Yo he sido muchas molestaciones en Chile, en Santiago, en la universidad, las personas, todo. Muchas, muchas, muchas. Pero ahora yo estoy hablando bien. Tranquilo, ahora todos nosotros hablamos en lengua portuguesa y literatura. Vamos falar de literatura, e a gente vai conversar sobre o Olavo Bilac, o Bambambam Bam, Bam, do parnasianismo brasileiro, né? Deixa eu pôr o nome dele aqui para vocês. Gente, olha, ainda bem que vocês não estão ouvindo. Meu vizinho tá firme na queda aqui. Pois é, João Pedro, Olavo Bilac. O Olavo, ele é o principal nome do parnasianismo brasileiro. E eu expliquei para vocês no primeiro tempo que, se o parnasianismo
Desculpa, eu expliquei no primeiro tempo que o parnasianismo na Europa não teve sucesso. Mas aqui no Brasil foi um sucesso estrondoso, foi uma coisa assim gritante. Parte desse sucesso do parnasianismo aqui no Brasil se deve à atuação do Olavo Bilac. E vamos entender por quê. Nessa época, existia aqui no Brasil uma revista que se chama Fonfon. Olha que fofo. Fonfon é o nome da revista. Para vocês entenderem, a Fonfon de 1800 corresponderia hoje à revista Caras, uma revista chique, glamurosa, de pessoas chiques. E a revista Fonfon fazia anualmente concurso de poesia. E aí o Olavo Bilac foi participar e ganhou, né? E ganhou com o texto, né? O principal texto dele, que se chama Via Láctea. O principal texto do autor se chama Via Láctea. É um texto, não lembro quem perguntou no primeiro tempo se as produções eram só sonetos. Eis aqui já um texto não soneto para a gente dar uma olhada. E o Via Láctea é um texto que fala do fazer poético. Ok. Até onde eu quero. Eu amo essa poesia. Ah, que bom, Manu. Que bom que você gosta. Aí, ó, você já não gosta do Curtiço, mas você gosta do Via Láctea. E aqui, Manu, a gente vai começar a ter discordar de algumas coisas. Eu não suporto esse texto, mas tá bom. Eu estou ensinando literatura, aqui não é para manifestar minha opinião. Eu prefiro Curtiço ainda. O que vai acontecer? O que vai acontecer, então? O Via Láctea, ele ganhou, só que ele ganhou, deu uma glória tal pro Olavo Bilac, a revista Fonfon deu um tchan, deu um glamour para esse texto, que ele ganhou um título, o Olavo Bilac. Ele foi chamado de Príncipe. Olha, gente, Príncipe dos Poetas Brasileiros. Gente, isso eu já achei, sabe? Ele é o Príncipe dos Poetas Brasileiros. Pelo fato do texto dele mais famoso se chamar Via Láctea, ele também é chamado de Poeta das Estrelas. Então, ele ganhou esses dois títulos: Príncipe dos Poetas Brasileiros e Poeta das Estrelas. Não só o Manu do céu, você não tá entendendo. Esse cara era o cara. O Olavo tá lá em cima, né? Ele tá no pedestal, o homem. E, gente, não só tem mais coisa ainda, tá? Ele foi convidado e ele produziu para nós, escreveu o hino nacional à bandeira. Me perdoem, eu mandei aqui, ó, escreveu o hino nacional à bandeira, esse A tem crase, tá? Então, hino nacional à bandeira. Ele escreveu o hino nacional à bandeira, né? E aí, pronto, o cara já estava lá em cima. A Manu falou aqui, será que ele tinha um ego inflado? Não terminou. O Olavo Bilac foi convidado e passou a ser membro da Academia Brasileira de Letras. Então, ele é o cara. Vamos respeitar ele. Olha, já faz um tempo que eu não tenho visto, não vejo o site da Academia Brasileira de Letras, mas já faz um tempo mesmo, uns 2, 3 anos. A última vez que eu sempre constava, o Rei dos Hipérbatos, tá certo? A última vez que eu constei, às vezes que eu constava, existia no site da Academia Brasileira de Letras uma, como posso dizer, uma página especial para o Olavo Bilac. Entendeu? Tem um cantinho de homenagens para esse autor. Então, até hoje, ele é muito consagrado. Tá bom? Deixa eu ver aqui a Lívia. Os poetas parnasianos eram positivistas? Eram, porque os textos não vão apresentar
uma posição religiosa. E os poetas parnasianos vão dar continuidade ao uso das correntes filosóficas, positivismo, determinismo e darwinismo. Mas, como eu já disse a vocês, os textos parnasianos não têm manifestação pessoal. Ou seja, eu sou positivista, mas não coloco isso dentro do texto. Sou determinista, sou darwinista, mas não coloco isso dentro do texto. Apenas oculto as informações sociais dos textos. Quem que perguntou? A Lívia. Lívia, não sei se eu respondi sua pergunta. Choveu, Luan. Bom, aqui até o José entra na BR e a Clarice não. Pois é. A Manuela, sim, obrigado de nada, Lívia. E ok. Então, gente, o Olavo é o cara, ele é humano, ele é o parça aqui, ele é o. Tá? Ah, antes que eu esqueça, eu não sei se a Natália está aqui na sala. Natália, deu certo sua prova, tá bom? Tá ok. Se vocês puderem me ajudar, dão um aviso lá no Enzo Zakimi para mim, eu fico aguardando durante o dia a prova dele. Voltamos ao Olavo. Então, tá ok, Natália, tá ok. Natália, você tem noção como eu fiquei aliviada, assim, de que sua prova chegou, só falta doença e pronto, eu vou ter paz. Mas tá bom, vamos lá então trabalhar aqui. O que vai acontecer então com o Olavo Bilac? Gente, ele vai. De nada, Natália. Ele vai, Caio, a Manuela, principalmente que gosta dele, ele vai trair o parnasianismo, Manuela. Sabe por quê? O Olavo Bilac vai começar a trazer outros temas não parnasianos para dentro dos textos. Mas, de novo, eu quero dizer para vocês, não são temas sociais. Então, olha, a gente, quando se trata de Olavo Bilac, a gente pode falar de temáticas. E aí, eu vou pedir até para vocês, apesar que vocês gostam de fazer pergunta, mas só assim, cuidado para não se perder aqui no chat, que eu vou pondo as temáticas, e se vier pergunta depois, mas pode perguntar, não tem problema. Vamos prosseguir aqui. Então, vamos para a temática 1, panóplias. Peraí, deixa eu escrever primeiro. Escrever é boa, né? Digitar. Pronto, panóplias. São textos com temática greco-romana. O que os textos panóplias vão fazer? Vão pegar ideias lá do passado literário brasileiro. Perdão, desculpa, de novo. O texto panóplias vai fazer o quê? Vai pegar ideias lá do passado clássico de 1500, e aí ele vai pegar esses textos de 1500, as produções de 1500, e vamos fazer textos sobre eles. Ou textos da cultura grega, da cultura romana. Se a gente pegar um texto que fala sobre Mona Lisa, Panóplias. Se a gente pegar um texto, tem um texto dele que fala sobre, eu tenho até ali, Lendo a Ilíada, é um texto do Olavo Bilac. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele para vocês aqui, para vocês darem uma olhadinha. É um texto difícil, eu acho, né? Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui, achei o texto. Eu vou copiar o texto no chat de vocês. Olha que bacana. Ninguém precisa pegar o livro, a gente copia o texto no chat. Que página, professor? Não vou falar. Por quê? O texto está no chat. Só que não veio o último verso. Eu vou pegar aqui. Heróico Pares. Pronto, vai repetir só aqui o penúltimo verso, tá? Porque eu copiei lá. Vou ler para vocês. Diz assim: Ei-lo o poema de assombros, céu cortado de relâmpagos, onde a alma potente de Homero vive e vive eternizado o espantoso poder da argiva gente. Arde Troia, de rastos passa atado o herói ao carro do rival,
e ardente, bate o sol sobre um mar ilimitado de capacetes e de sangue quente. Mais que as armas, porém, mais que a batalha, mais que os incêndios, brilha o amor que ateia, o ódio e entre os povos a discórdia espalha. Esse amor que ora ativa, ora serena, a guerra e o heróico Paris encadeia aos curvos seios da formosa Helena. Pronto. O título eu nem coloquei para vocês, vou pôr aqui embaixo, tá? Não sei, quem quiser depois consultar para estudar, né? Lendo a Ilíada. Pronto. Lendo a Ilíada. A Ilíada está associado ao texto de Homero. Ali está ali, Homero, lendo a Ilíada de Homero. E aí, o texto está falando da Guerra de Troia, né? O Paris é aquele que vai roubar a Helena, né? E depois vai ter todo o conflito da Guerra de Troia, então beleza. Inclusive tem até a série Troy, tá em inglês, o título é muito boa. E aí, o texto está fazendo apenas uma releitura de ler a Ilíada de Homero. Pronto, é isso. É Panóplias, porque a temática é greco-romana. Só isso. Não tem discussão. Alguém ficou com algum tipo de dúvida? Vocês entenderam esse daqui, essa temática? Bom, eu vou entender que vocês entenderam, tá bom? E nós vamos para a temática 2, Via Láctea. E aí já está associado com a Manu, que gosta do Via Láctea. A temática Via Láctea são textos que têm um forte lirismo. São textos que vão falar sobre poesia. É poesia sobre poesia. Não tem mais nada a falar desses textos. Então, esses textos aqui do Olavo Bilac, eu vou pegar esse texto também para vocês verem. São textos que vão falar sobre o... Aqui, deixa eu ver. Preciso de um mouse, gente. Nossa, eu tô apoiando meu computador. Aqui, pronto. Agora vai. São textos que vão falar sobre a poesia, não veio o último verso. Não cabe no chat. Vou pegar só o último verso. Manu, pois bem, eis um texto aqui para você. Você que gosta. É só o último verso que repetiu aqui, ó. Diz assim: ora, Via Láctea, José. José, esse texto é o Via Láctea. Ora, direis, ouvir estrelas. Certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-la muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, ao vir do sol, saudoso e em pranto, indas procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversa com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Bom, além de vocês verem o texto, vocês viram um texto que a Manuela gosta. A próxima aula eu vou dar aula com cortiço aqui na minha testa. E aí, porque é o texto que eu gosto, ao egoísmo. Então, o texto aqui está abordando para gente a inspiração poética, capaz de você só pode, quem ama pode ver, ouvir as estrelas, e aí você vai fazer uma poesia. Só isso, mais nada. Tá bom? Eu indico para vocês o texto Profissão de Fé. Vou colocar aqui, ó. É um dos textos dele. Sempre.
Ai, mano, eu achei graça agora. Texto Profissão de Fé. Esse texto, eu acabei confundindo no começo. Agora que eu estou raciocinando aqui, uma coisa que eu falei. Quem quer ver. A Mariana tinha falado de soneto, eu disse que também temos textos que não são sonetos. O Via Láctea é um soneto. E o texto Profissão de Fé, que eu confundi os títulos, não é um soneto. Ele já é um texto mais longo e ele aborda também essa questão da inspiração, do fazer poético, o do porquê fazer um texto com inspiração, né, para fazer a poesia perfeita, a poesia bonita, assim por diante. Tá bom? Alguém tem algum tipo de dúvida? O silêncio vale mais que mil palavras, hein? Vale mais que mil palavras. Meu Deus. Gabriela, a Gabriela tá na aula? Que horas que termina a aula? Que eu já não lembro mais. Me ajuda aí, que eu já esqueci. Você que sempre fala o horário para mim, eu não lembro que horas termina a aula. 9h50? Ah, então tá de boa. Tá de boa. Vamos agora um texto Alma Inquieta. Preciso lembrar os títulos. É a temática esse daqui, desculpa. Então a gente vai. A temática Alma Inquieta. A temática Alma Inquieta discute o fazer filosófico. O que significa? Significa que a gente está discutindo a vida. Você está discutindo a existência. Você está discutindo, sabe aquela coisa, ser ou não ser, eis a questão? O Alma Inquieta vai discutir a vida. Eu estou tentando lembrar algum título de texto desses aqui para eu ver para vocês também. Deixa eu olhar aqui certinho no Google. Eu vou pôr um para nós. O próprio Alma Inquieta vai servir para gente. Mas é que esse não vai aparecer em domínio público. Deixa eu ver se eu acho. Não, não vai aparecer, gente. Esse daqui está publicado em livro. E aqui eu estou vendo que o livro não está disponível para leitura. Nenhum texto dele está liberando. Nenhum texto liberou. Então, esse daqui eu vou ficar em dívida com vocês. Então, vai ser os textos que a gente vai discutir o fazer filosófico, fica refletindo a vida, fica refletindo a existência humana. É isso, não tem mais nada para discutir. Metalinguagem, Lívia, vai surgir no Via Láctea, que é quando a gente faz poesia sobre poesia. O Alma Inquieta também discute a existência humana, e isso não é necessariamente uma metalinguagem, tá bom? E tem mais dois ainda, vamos lá. Tem mais ainda o tarde, temática tarde. É o nacionalista. Peraí, deixa eu digitar. Temática nacionalista. Qualquer coisa que seja relacionado ao Brasil, ponto, é tarde. E eu tenho um exemplo classicaço aqui para dar para vocês. Qual que é? O próprio hino à bandeira. O hino à bandeira é uma produção parnasiana. Na minha época de escola, a gente tinha que cantar o hino da bandeira na fila. Deixa eu ver se eu pego ele aqui pra gente, um trechinho. Eu tinha que pôr pra vocês ouvirem, né? Pegar meu, João Pedro, peraí que eu já vejo aí pra vocês esse daqui. Ixi, ué. Ai, não, João Pedro, fiz errado aqui, desculpa. Peraí, gente, eu errei esse Capaz de Ouvir Estrelas, é o resto do texto da Manu. Ó, aqui eu peguei só duas estrofes do hino da bandeira, pra gente ver o tarde. E diz assim, ó. Salve o lindo pendão da esperança, que é a bandeira, salve símbolo augusto da paz. Tua nobre presença a lembrança, a grandeza da pátria nos traz.
Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. E aí nós temos um texto que está falando da bandeira. Então, salve essa bandeira da esperança, um símbolo augusto da paz, né? Então, eu estou cultuando, estou adorando essa bandeira é maravilhosa, ela é esplendorosa, é isso que ele está dizendo aqui para nós. Então, ele está fazendo o quê? Só apenas exaltando a bandeira. Tudo que for de exaltação nacional tem. Eu estou aqui no meu computador, eu vou ver se eu coloco sino para vocês ouvirem um trechinho. Tudo que for votado por essa questão do Brasil, aí pronto, a gente está voltado para essa temática à tarde. Deixa eu ver se eu consigo pôr para vocês, que aqui é meu computador, gente, esse computador é da época da faculdade. Assim, não estou velho, mas faz tempo. Muito, muito tempo. Meu irmão que entende computador, né, falou que não existe nem atualização para esse computador aqui. Ó, deixa eu ver se vai ter propaganda. Vai ter propaganda. Tem que ter a propaganda. Assim que tirar, eu já ponho aqui para vocês ouvirem. E aí, para quem é muito patriota, é interessante a gente saber dos nossos hinos, né? A origem, a letra, o que significa. Bom, acho que dá para ouvir? Na época de escola, a gente ia cantar assim, lembra? Ó, acompanha a estrofe. Tua nobre e medenta lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nós, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Pronto. Deixei só essas duas estrofes, aí tem o resto do hino. Pronto. Esse texto é um texto que pertence à temática tarde. Pois é, Gabriela. Na minha época de escola, a gente tinha que decorar e a gente tinha que passar o hino a limpo no caderno. Só que eu não gosto muito de lembrar dessas coisas porque eu não tinha caderno. E vamos terminar aqui nossas temáticas, e falta só a última, que é as sarças de fogo. Peraí. E esse texto, Sarças de Fogo, nem parece que é parnasianismo, mas é. São textos de cunho erótico. Só que, se vocês lerem os textos, nossa, você vai achar que é tudo menos erótico. Sério. Ele não é. Depois que você lê O Cortiço, depois que você lê Os Maias, Primo Basílio, Dom Casmurro, você vai achar que esse texto Sarças de Fogo, ele é tudo menos um texto de cunho erótico. Menos isso. O resto, são textos bem tranquilos. Esse daqui, sinto dizer a vocês, se vocês quiserem, depois vocês vejam na internet, tá bom? E para quem não sabe o que significa sarça, sarça é uma árvore, e ela parece que as raízes parece que estão para cima e não debaixo da terra. Tem sarças, fica mais na... Aparece muito na Bíblia, a palavra sarça, né? E aí vai indo, tá bom? Gente, eu quero saber de mangue. Não, não, José, não, não. Eu quero saber se vocês têm algum tipo de dúvida relacion, relacionada ao Olavo Bilac, a produção da literatura dele. Porque aí aqui eu já estou encerrando o Olavo Bilac. Todo mundo entendeu tudo?
Fechou. Entendido isso daqui, nós vamos agora, por causa do tempo, eu vou fazer assim, eu vou ver um autor que ele é mais breve, e aí a gente encerra a nossa aula de hoje. Esse autor é o Alberto de Oliveira. Gente, e esse autor aqui, ele cultivou um parnasianismo por essência. Ele fez o parnasianismo, assim, de verdade verdadeira. Por que eu estou falando isso? Vamos pegar o Olavo Bilac como nosso exemplo. Ó. Ele fez o parnasianismo de verdade verdadeira, mas ele fez textos de exaltação nacional, ele fez textos de cunho erótico, ele fez textos que falam do fazer filosófico, da vida, da existência humana. Ou seja, o Olavo Bilac, ele traz outras temáticas para dentro do parnasianismo. O Alberto de Oliveira não. Ele fez o parnasianismo. E o que vem a ser parnasianismo? Arte pela arte. Tudo bem? Ele cultivou uma poesia fria e intelectualizada. Então, ele fez uma poesia de fato parnasiana. Ela é a essência do arte pela arte. Na minha fria calculada, sim, pode colocar isso fria calculada. Na minha opinião, o melhor texto para exemplificar isso daqui é o Vaso Grego, do Alberto de Oliveira. Para quem não sabe o que é um vaso grego é um vaso né, um vaso preto com um relevo em laranja, e esse relevo em laranja, eles vão desenhar algo da cultura greco-romana. Se der tempo, eu mostro para vocês o que é um vaso grego aqui. Deixa eu ver, acho que não veio o último verso, né? E o vaso grego, não veio o último verso, deixa eu pegar só aqui. Como diz o nome, o vaso é grego, só que a maior concentração de vasos gregos estão em museus da Inglaterra. Vários, assim. No Oxford Museum, acho que é, Oxford Museum tem, isso mesmo, Oxford Museum, tem a maior coleção de vasos gregos do mundo, está no Oxford Museum, e é na Inglaterra. E tem mais de 1.000 exemplares no British Museum também. E tem alguns lá no Louvre, quem for ao Louvre. O nome do poema é Vaso Grego, José. Já fui, Mariana. Estou falando com com certo conhecimento. Cara nojento, né? Deixa eu ler para vocês. Diz assim, ó. Esta, de áureos relevos, trabalhada de divas mãos, brilha copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. Era o poeta de Teos que o suspendia, então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, todas de roxas pétalas comada. Depois, mas o lavor da taça admira, toca-a, e do ouvido aproximando-a, as bordas finas, hás de lhe ouvir canora e doce. Ignota voz, qual se da antiga lira fosse encantada a música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. O que ele disse aqui, professor? Ele falou que o vaso é bonito, mais nada, sem brincadeira, sem brincadeira. É muito isso. Tem mais nada para dizer para vocês. O que eu vou explicar para os meus alunos do vaso grego? Só tem isso, só tem o vaso grego. Como que eu posso fazer para mostrar? Se eu compartilhar a minha tela, eu acho que eu consigo mostrar o vaso grego para vocês. Peraí, deixa eu tentar aqui. Ou vocês podem colocar no Google, né? Mas eu vou tentar compartilhar a tela. Só que alguém vai ter que abrir o áudio e dizer para mim que está enxergando a tela vaso grego. Por favor. Fala assim, não, professor, a gente está vendo o vaso grego junto com o senhor. Aqui para mim aparece que vocês já Tô estão vendo. apresentando.
Então, pois bem, ó, os vasos gregos são sempre esses vasos pretos com esse relevo aqui em laranja, ó. E os relevos em laranja traz alguma coisa relacionado à cultura greco-romana. Esse daqui eu já vi, eu sei que esse daqui fala da maratona das Olimpíadas. Enfim, esse daqui eu sei qual que é. Agora, os outros aqui eu teria que ver um por um para explicar para vocês. Pois bem, agora vocês já sabem o que é um vaso grego. E aí a gente viu que o Alberto de Oliveira fez esse tipo de texto. Tá bom? Gente, alguém tem algum tipo de dúvida? Vocês sabem tudo? Posso ficar tranquilo? Posso ficar em paz? Tranquilo? Tá bom. Gente, então, por favor, tá de boa, prof? Que bom, Gabriela. Vou pedir a vocês, por gentileza, para vocês fazerem a chamada. Quero desejar aí um bom resto de semana para vocês. Fiquem bem. Até a próxima aula. Que bom, Manuela, que você gostou. Que bom. As notas eu não vou passar aqui. Se for passar, depois eu peço para a escola passar para vocês. Mas eu não vou passar aqui. Eu já tinha dito, né? Gente, alguém conversou com o Zaquimi para ele mandar a prova para mim? Professora, voltei agora, acordei agora, foi mal, me falaram agora, vou mandar pro senhor de novo. Faz esse favor, porque só a sua prova aqui que não consegui ver, tá bom? Então, mas o que aconteceu, professora? Ela foi sem arquivo ou o arquivo não foi enviado? Não tinha anexo. Não tinha anexo? Não, não tinha. Mariana, obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado. Tchau, professor. Falou, um abraço. Chegou, professor? Ou não? Vou ver lá. Se você mandou agora, não chega assim de imediato, né? Os alunos que estão aqui online, todos já colocaram o nome na chamada? Tá, que eu vou já encerrar essa gravação. Ô, professor, tá parecendo que rejeitou minha mensagem pro e-mail do senhor. Sério? Aham. Peraí, só um pouquinho aqui, só um pouquinho. Deixa eu só encerrar isso daqui.